Por Lugares Incríveis, um filme de romance e drama de 2020. A história de hoje se passa no estado de Indiana, nos Estados Unidos, onde nós somos apresentados a um garoto que se chama Theodore. E quando ele sai para uma corrida matinal, ele acaba vendo a sua colega de classe que se chama Violet e ela estava na beira de uma ponte. Ele vendo aquilo, correu pro lado dela para pedir para ela não fazer aquilo. E quando ela se recusa a descer, ele sobe na ponte também e tenta convencer ela a não fazer isso. Então, vendo o Theodore se colocando em perigo, ela concordou em voltar para casa. E mais tarde naquele dia, o Theodore conversa com o orientador da escola que se chama Robert. E foi revelado que o Theodore estava em perigo de não se formar. E ele era chamado de aberração por outros alunos. E enquanto isso, a Violet estava lidando silenciosamente com a culpa de sobreviver depois da morte da sua irmã que aconteceu. E hoje seria o aniversário dela de 19 anos. Os pais da Violet, que se chamam Cherry e o James, tentam animar ela com um bolo de aniversário, mas não teve sucesso com isso. E a Violet também rejeitou um convite para uma festa da sua amiga que se chama Amanda. E em casa, o Theodore procura a Violet no Facebook e ele descobre que a irmã da Violet, que se chama Eleanor, faleceu em um acidente de carro há 9 meses. E isso aconteceu ali, naquela mesma ponte onde ele encontrou ela aquele dia. Então no próximo dia, o Sr. Woodson dá a todos um projeto de classe no qual os alunos devem relatar 2 ou mais maravilhas da Índia. E o Theodore convida a Violet para ser a sua parceira nesse projeto, mas ela só dá de ombro e volta para casa. Ela reclama com a sua mãe sobre o Sr. Woodson forçá-la a fazer a tarefa ao ar livre, e a Cheryl concorda em ajudar ela a sair desse projeto com uma condição de que ela comece a sair com seus amigos de novo. E a Violet resolveu aceitar isso, e ela foi até a festa das suas amigas, e lá ela acaba brigando com o seu namorado Homer, quando ele acusa ela de não ligar mais para ele desde a morte da sua irmã. E chateada, a Violet saiu da festa e foi a caminho da sua casa. E aqui ela recebeu uma notificação no Instagram. Era o Theodore. E foi mostrado que ele marcou ela em um story, onde ele fez uma serenata para ela com uma música sobre o encontro deles. Então, envergonhada, ela imediatamente liga para ele e pede que ele retire aquilo do ar. Ele concorda em fazer isso, mas apenas com uma condição, de que eles possam se conhecer. E ela, com um pouco de receio, concorda. E nesse encontro deles, o Theodore pediu para ser o parceiro no projeto de geografia com ela. E depois de pensar, a Violet acaba concordando em ser a parceira dele, mas com a condição de que eles vão de bicicleta em todos os locais. Isso porque, desde o acidente de carro da Violet, ela não entrava mais em um carro. Então o Theodore e a Violet começam a andar por Indiana para ver os locais escolhidos por eles. E eles vão de bicicleta até o ponto mais alto de Indiana, onde o Theodore consegue fazer ela rir sobre o quão ruim é o lugar. E foi revelado que o Theodore mora com a irmã mais velha dele, que se chama Tina. E ela percebe que o irmão parece mais feliz do que o normal, e fica claro que isso era por conta da Violet. E no outro dia de noite, o Theodore levou a Violet até um antigo prédio abandonado, onde eles escreveram uma poesia na parede. E lá a Violet finalmente se abre sobre a sua falecida irmã, e ela lembra que a Eleanor era mandona e geralmente odiava ler. No entanto, ela tinha um poeta italiano que era o seu favorito, que se chamava Cesare Pavese. E essa conversa dos dois fez ela se sentir muito melhor. E no dia seguinte, quando a Violet diz a Amanda que ela era a parceira do Theodore nesse projeto, a Amanda simplesmente diz que ele era perigoso. E a Amanda também revela que o Theodore uma vez surtou no meio da aula e jogou uma cadeira no Homer. E mais tarde, quando o Theodore se aproxima da Violet para ver se ela quer sair depois da aula, ela simplesmente recusa, dizendo que eles já visitaram todos os pontos para fazer o projeto. O Homer também chegou ali, e isso incomoda o Theodore, então ele sai dali. E ele se recusa a desistir da sua nova amizade com a Violet. E no dia seguinte, a Violet acordou e quando saiu de casa, ela encontrou o Theodore deitado no gramado dela. E ele diz que planejou uma viagem de 160 milhas para a melhor maravilha da Indiana. E ele promete dirigir mais devagar do que 50 milhas por hora. E quando a Violet tenta lembrar para ele que o projeto de fato já acabou, o Theodore diz que aquilo não é mais sobre o projeto, é sobre a Violet estar escondida no seu quarto ou estar na sua bicicleta circulando as redondezas. E essa conversa atraiu a atenção dos seus pais e o Theodore já se apresentou para eles e os convence a fazer a Violet dar esse rolê com ele.
Então ela de fato foi, e inicialmente ela entra em pânico dentro do carro, mas logo ela se sente confortável e ela se lembra em lágrimas como ela e a irmã se envolveram no acidente, e como ela simplesmente acordou no hospital com a notícia do falecimento da sua irmã. O Theodore então coloca a sua mão sobre a mão dela para ela se sentir mais segura. Então, chegando no destino, nós vemos que eles chegaram em uma montanha russa em miniatura, e a Violet ama a montanha russa. Ela fica se divertindo, e quando eles vão se divertindo cada vez mais, os dois acabaram se beijando. Então, no caminho para casa, eles exploram lugares diferentes, andando de mãos dadas, e depois de voltar da viagem, a Violet volta a escrever pela primeira vez desde a morte da sua irmã. O Theodore também apresenta a ela os seus amigos, e ela lentamente começa a se curar de todos os problemas, de acordo com que eles vão se apaixonando. Porém, lentamente o Theodore começa a exibir um comportamento estranho, e ele começa a faltar às aulas. Então, ele some por vários dias sem dar nenhuma explicação, não entra em contato com ninguém. E a Violet fala com os amigos dele sobre isso, mas eles dizem para ela não se preocupar, porque o Theodore desaparece de vez em quando. E um dia, o Theodore simplesmente aparece na casa dela, e ela estava bem chateada com ele, mas ele conquista ela com uma van cheia de flores. E então, ele leva ela para Blue Hole Lake, e a água estava muito gelada, mas eles entram no lago mesmo assim. Então, depois de se sentarem na beira do lago, eles conversam um pouco, e ela pergunta sobre aquela cicatriz na barriga dele, e ele só evita responder e pula no lago de novo. E quando ele não sobe, a Violet começa a entrar em pânico e pula atrás procurando por ele. E no momento em que ele ressurge, a Violet fica bolada da vida e começa a sair com raiva do lago. O Theodore pede desculpas pra ela e pede pra ela ficar, mas ela já tava chorando e se pergunta pra onde ele vai quando ele desaparece. E se ele não responder, ela vai deixar ele. Então, ele diz que de vez em quando ele precisa ir para lugares que fazem ele se sentir ele mesmo. Ele precisava fazer coisas que mostram que ele tá no controle. E então, ele diz que foi abusado fisicamente pelo seu pai quando era criança e que a sua mãe era ausente. E ao ouvir isso, a Violet o conforta. E eles voltam para casa. E como ela não passou a noite em casa, os pais dela ficaram bolados da vida. E eles decidem mandar ele embora dali. Isso deixa o Theodore bolado da vida, e ele chega a se bater por conta disso. A Violet pede desculpas aos pais e promete se comunicar melhor nas próximas vezes. E naquele dia na escola, o já ex-namorado dela se aproximou e avisa sobre namorar o Theodore. Mas logo ele chega ali e puxa ela e começa a levar ela embora. Mas o Theodore acaba perdendo a paciência e bate no Homer porque ele chamou ele de aberração. E os dois saem no soco, mas a Violet grita pra ele parar, e chateado, o Theodore sai da escola com o seu carro e a Violet estava na sala do diretor com um amigo do Theodore. E o Theodore, enquanto isso, foi para uma outra cidade participar de uma sessão em grupo de apoio, e esse lugar foi recomendado pelo orientador da escola. Lá, ele encontra a amiga da Violet, que é a Amanda, e ela se abre para o grupo sobre o seu distúrbio alimentar. O Theodore, enquanto isso, não retorna as ligações da Violet, então ela visita a casa dele depois da escola. E lá ela conhece a irmã dele que se chama Kate. E já que a Kate tem que sair pro trabalho, a Kate diz pra Violet esperar ele ali que não tem problema. Então, depois da reunião, o Theodore apareceu no trabalho da Kate e ele se senta com ela e eles conversam sobre o pai deles. E isso faz com que ela se preocupe com ele, mas ele garante que estava bem. Então, voltando pra casa, ele encontra a Violet esperando por ele no seu quarto todo desarrumado. E quando a Violet implora pra ele se abrir pra ela, ele grita pra ela sair dali. O Theodore desapareceu depois disso de novo, e a Violet tenta entrar em contato com ele por dias, mas não teve sucesso nisso. Então, vendo ela chateada, o pai dela pressiona ela pra ela dizer como os dois se conheceram. E ela diz que foi na ponte no aniversário da Eleanor. E quando ele se preocupa com ela, a Violet garante que ela estava bem. Mas ela expressa preocupação com o último desaparecimento do Theodore. E o James sugere a ela visitar os locais que eles já estiveram juntos. E assim, ela imediatamente dirige até o Lago Azul. E lá, ela encontra a van dele e várias roupas dele jogadas no chão, além do telefone abandonado ali. A Violet acredita que ele se afogou, e de fato isso aconteceu. Ela começou a chorar muito e grita pelo nome dele, sem resultados. Então, depois de algum tempo, a Violet estava indo até o funeral e ela conforta os amigos e a irmã do Theodore. E aqui, nós vemos que ela se culpa por não estar lá para ajudar o Theodore. Então, nós vemos que ela também
descobriu sobre a condição da Amanda e pede desculpas por ela ter sido tão ignorante sobre o que ela estava passando. E enquanto ela estava tentando superar isso, ela encontrou o mapa que eles usaram para viajar por Indiana. E ela percebe que o último local que eles deveriam visitar juntos estava marcado em vermelho. Ali era uma capela de orações, e ela imediatamente viajou para lá e encontra a assinatura do Theodore no livro. Agora, nós vemos que a Violet voltou para a escola e apresenta o seu projeto escolar sozinha. Ela lê em voz alta as suas experiências que ela teve com o Theodore, e ela diz à turma que ela costumava se preocupar com tudo e que as coisas pareciam significar muito, mas na verdade, tudo aquilo era sem sentido. E ela diz que sentia que não merecia ser feliz, mas agora ela mudou. A Violet não estava mais preocupada com o que acontecia se ela vivesse. Agora ela estava preocupada se ela não tivesse vivido tudo aquilo. Tudo isso por conta do Theodore, que a ajudou a superar essa doença. E ela de fato superou tudo. Mas, conseguindo superar, ela perdeu algo ainda mais importante, que no caso é o Theodore. Ele estava ali para ajudar ela, mas ele também precisou muito de ajuda. E ele era um garoto sonhador, mas que não conseguiu se dar bem diante a toda essa situação. Mas ele fez ela conseguir ganhar uma vida nova, mostrando que por mais que os lugares sejam estranhos, todos eles têm as suas belezas. E tudo é finalizado com a Violet nadando sozinha no mesmo lago que ele se afogou.